Empresário de Abel Ferreira aparece no Allianz Parque para assistir o jogo. A gente tem tudo sobre a partida e o Thiago falando do Verdão que está incrível, rapaziada. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença. Não esquece do seu like. Se curtir pelo celular, embaixo vai aparecer o botão hypar. Clica ali, porque é uma numeração do YouTube e me ajuda. Bora para as nossas notícias? Vamos começar pelo jogo do Palmeiras, rapaziada. Verdão jogou muito. Verdão em menos de 15 minutos já tinha decidido a partida. Gol ali importante do Murilo, também teve gol do Facundo. Essas coisas são importantes, que são jogadores aí. Murilo retornando, Facundo Torres, aquela coisa de estar sendo sempre usado. Muita gente questiona. Abel foi questionado sobre colocar time misto ou não, e ele mandou muito bem em fazer uma variação, mas praticamente manter o time titular. Essa mudança é importante para dar a rodagem, para os jogadores poderem descansar. Ontem a gente não viu Paulinho e Estevão dentro de campo, e isso daí mostra que o Palmeiras tem um baita elenco. Time do Palmeiras meio campo ali, cara, avassalador. Gostei muito do Richard Rios, que para mim foi o melhor em campo. Ora ele estava no ataque, ora o Emi Martinez estava na contenção, jogando mais para trás, fazendo a cobertura dos laterais. A diferença de ter o Richard Rios no ataque é que ele é mais driblador, ele é um cara com passe mais em profundidade. Já o Emi Martinez é um cara que quando chega próximo da área, ele inverte com o Richard Rios, ele abre jogadas e ele chuta de fora do gol. Ele é um cara que chuta bem. A gente viu ele fazendo gol assim até contra o Corinthians de fora da área. Então por isso que essa variação é muito boa. Gostei do Marcos Rocha, não comprometeu, foi muito bem, tentou lançamento, enfiada, aquelas coisas. E no segundo tempo o Palmeiras fez as alterações que tinha que fazer. Entrou Vanderlan, fez dobrinha ali. Ah, mas dobrinha de lateral, meu Deus, cara, entenda. O Felipe Anderson, ele é um jogador que ele tem um prazo de validade durante a partida. Ele não aguenta jogar uma partida inteira. Não é que é o físico dele. O jogador, ele se desgasta. Não é isso. Ele é um cara que já tem mais de 30 anos. E isso é importante porque a gente tem ele no melhor momento da partida, ele organizando, chegando na linha de fundo, ele tá jogando onde ele queria. E ele está jogando bem, melhorou muito. O diferencial dele é isso. E acaba entrando o Mike, que ele sabe jogar como ala, ele sabe jogar como lateral. Esse papo de dobradinha, né, de lateral direito, é um negócio que eu não consigo entender, sendo que o cara faz duas funções. Se o cara ele sabe fazer, ele sabe chegar, ele joga como ala, qual o problema? E o pessoal fica martelando esse negócio de dobradinha. Porque começaram a falar isso lá atrás e levam até agora. E sendo que você pode ter essa variação. Luigi entrou, o Luigi tem que ser atacante. O Abel põe ele numa posição onde ele é rápido pela direita. Ele prefere desse jeito. O Abel também já pediu ponta esquerda, já pediu mais jogadores com essa característica, que ainda não chegaram. Então ele usa o Luigi ali. E aí, conta pra mim, quem foi o melhor da partida? Gostei muito do Facundo, gostei muito do Richard Rios. Pra mim, os dois melhores. Eu acho que o Facundo fez gol impedido ali. Cara, o impedimento, né? Ridículo. Mas faz parte do jogo. Eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, e agora eu quero trazer aqui o Abel falando um pouco sobre a partida, logo depois, né? Porque eu vou fazer um comentário no final. Vamos ouvir o mestre. Como é que é esta competição? E sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também. E precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, Isso aqui é verdade. Eu sempre levanto esse ponto. É importantíssimo jogar em casa, mas muitas vezes a gente jogou em casa e foi eliminado, cara. Isso é um saco. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos.
Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases do grupo, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já tudo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. Rapaziada, eu não tiro a razão do Abel. Sinceramente, ele tá certo. A vantagem ela é importante, mas depois é um mata-mata. É isso que pega. Rapaziada, ontem a gente teve também no Allianz Parque o empresário do Abel Ferreira. Ele estava no estádio, acompanhou a partida e essa semana já começa as tratativas e renovação dele. A gente viu alguns jogadores já comentando também durante a semana que a permanência do Abel não ter ido para a seleção é fundamental. Isso daí aconteceu. Então, o empresário do Abel já está no Brasil. Hoje já é dia 16, ele chegaria dia 15. Chegou ontem, que ele veio cuidar de coisas além do Abel Ferreira. E já começa as conversas. E eu imagino que deve ser uma renovação meio que sem problema nenhum para o Palmeiras. Faz parte do jogo e é isso que tem que acontecer, né? Agora, rapaziada, vamos ouvir aqui o Thiago Leifert, o Thiago, quem não conhece o canal dele, dá uma passada lá. Ele falando um pouco do Palmeiras, falando um pouco de tudo aqui que aconteceu e um pouco da coletiva do Abel, que tem um outro ponto importante que ele coloca aqui. Bora? Vou colocar, foi logo no começo. Palmeiras já classificado, Palmeiras com 4 vitórias em 4 jogos, vai pegar o Bolívar nesse calendário que a gente tem, e o Palmeiras vai lá e vence o jogo, 2-0. O Abel tinha dito, quando perguntaram para ele se ele ia usar time reserva, ele falou, nem pensar, não vou tirar o pé do acelerador. E eu comentei isso aqui na live e falei, por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe como as coisas funcionam. Então é assim, digamos que ele tirasse o pé do acelerador, que ele colocasse um time ainda mais mexido do que o normal e ele empatasse em 0-0 com o Bolívar. Aí chega no fim de semana, ele também, sei lá, perde de 1-0 no Campeonato Brasileiro num acidente, uma bola parada no último minuto, e no outro jogo, o último da Libertadores, ele também empata. O que iam falar? Conta pra mim, chat. O que iam falar do Palmeiras do Abel se isso acontecesse? Iam falar, dane-se, ele está em primeiro lugar lá do grupo dele, já está classificado e ele está certo? Ou eu falar, acendeu o alerta. Luz amarela acende no Palmeiras. 3 jogos sem vitória, mostra deficiências às vésperas do Mundial. Ah, se eu não sei. Vocês sabem, é assim que funciona. O que acontece? Aí ele tem que jogar com o time dele, quase titular, assim, mesclou também, mas de novo, o Palmeiras está muito bem treinado, o Palmeiras está com um time que, com o estalar de dedos do Abel, vai de um 4-4-2. Isso aqui que ele fala é importantíssimo, porque parece que a gente vive num lugar que você não pode empatar, você não pode perder e você não pode aceitar as coisas. Não é que você não pode aceitar uma derrota. Não é que você é obrigado a criticar, rasgar a camisa, ficar louco e gritar. Isso daí não, gente. Isso daí não. Tem um outro time do outro lado. Eu falo sempre isso. Para um 4-3-3, para um 3-5-2, ele sabe o que ele está fazendo. O time tem fluidez. Quando sai um jogador e entra outro, o time continua fazendo a mesma coisa e jogando com intensidade. Mas queriam demitir o Abel no Paulista, né, os resultadistas. Esses mesmos que hoje, se o Abel tivesse empatado esse jogo aí, iam estar falando, acende o alerta. Queriam demitir ele no Paulista. O Abel, inclusive, não esqueceu, tá? Fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir o jogo do Corinthians. E, portanto, Espera aí, Abel. Pera, não. Vocês, quem, cara pálida? Eu não. Teve gente que sim. Nós aqui não. Nós não. Inclusive, quando tinha torcedor do Palmeiras aqui falando fora Abel, eu entro na brincadeira, mas não. Sério, eu nunca falei fora Abel. E, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol?
Peraí. Aqui numa semana chamam bagre jogadores. Era aí que eu queria chegar. O Abel, ele tem uma conta aí em rede social que ele assiste, cara. Certeza. Porque tudo é bagre, tudo é pardal. E ele usar esse termo não é à toa. Ele não usa esses termos à toa. É porque ele vê isso. Duvido que deve chegar o Anderson Barros e falar, ó, estão te chamando de pardal. A Leila, estão te chamando de pardal. O Everton Gomes, os caras lá, falar, você, ó, estão te chamando de pardal, estão chamando o cara de bagre. Duvido. Duvido. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o que dizem. Na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha, ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca. Aí, ó. Já é um clube É que não presta, já é uma isso aí, ó. direção que não presta. É foda. Isto é a cultura do futebol que nós temos. Para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E nós, Ele está falando de organizada, os tá? jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. Caraca. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Concordo. Concordo 100%. Eu queria trazer esse corte aqui, que não é um corte, é um pedaço da live dele, porque, rapaziada, isso é muito importante na hora de você analisar o treinador, na hora de você analisar tudo que já foi feito e mostra que o cara ele tem uma bagagem e que o Abel ele já se reinventou e mudou várias vezes. Eu já disse aqui, será que o ciclo dele não tá terminando? Mas o ponto era, o Abel parece que não está se importando com as coisas. Parece que ele desanimou. E talvez até tenha desanimado. E talvez até tenha retornado aquele Abel de antes. Essa é a diferença. A gente quer muito Abel de antes. Eu disse, pra mim, a melhor opção pra seleção brasileira, eu ainda acho que era o Abel Ferreira. Mas eu não queria ele fora do Palmeiras. Eu acho que ele era o cara certo, mas eu não queria. E a demonstração é esse trabalho. Quando errar, a gente vai criticar. Quando fizer errado, principalmente, a gente vai criticar. Tá acertando? Tenho total apoio aqui de todo mundo. Pelo menos esse é o meu pensamento. Coloca o seu aqui que eu quero saber. Rapaziada, sextou, coisa linda de meu Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra. Deixa o like.